Fala galera, Priscilene na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós seguimos com a Unicentro. A proposta é sobre a violência política, né, como resultado dessa polarização. Seguimos aí para ver o que a filha escreveu. Ela colocou como título o seguinte: Falácia da democracia, a opressão fora das urnas. Machado de Assis, ao escrever Esaú e Jacó, relatou os conflitos no período de transição do Império para a República, motivo de briga entre os gêmeos que apoiavam regimes partidários diferentes. Esse cenário de violência política fora da ficção repercute na sociedade atual como se repercute, né? Vê essa aqui, ó, é repercutido na sociedade atual como resultado da polarização. Traz para mim o que é a polarização, tá? Traz aí o conceito brevemente do que é essa polarização, para mostrar para a banca que você tem esse domínio, né? Que você sabe do que você está falando, que você sabe o que é a polarização, tá bom? Nesse sentido, fica evidente a intolerância no ambiente virtual e a repressão dos posicionamentos políticos diversos. Ok. Fez aí a contextualização do tema, apresentou a sua tese, né? E aí mostrou claro aí nessa intolerância no ambiente virtual e a repressão dos posicionamentos políticos. Fechou. Vamos lá. Eu quero que você, amor, dá uma olhadinha aí nas redações que foram corrigidas aqui no canal, para você ver formas de você iniciar o seu texto, né? Não que isso aqui seja errado, não estou dizendo isso, mas procure fazer essa retomada por um gancho semântico, né? O que é isso? Nesse gancho semântico, você faz uma articulação entre os parágrafos, mas de uma forma não tão fechadinha como é quando você usa os conectivos, tá? Então procura trazer isso na sua redação de uma maneira mais intencional, sabe? De uma maneira mais efetiva, vai te ajudar bastante. Em primeira análise, a pretensão de posse da verdade torna impossível a tolerância, como afirma o escritor Rubem Alves. Aqui, amor, eu quero que você faça uma paráfrase, né? Lembra que eu sempre falo para vocês que a Unicentro, ela não gosta, né, de modelos engessados, de redações mecânicas, né? Então eu sempre foco nisso aqui. Então, ao fazer o tópico frasal, ao fazer essa retomada aí no seu texto, procure fazer da maneira mais autoral possível, no sentido de não ficar engessada, sabe? Então você poderia colocar assim, ó, é, nesse contexto de desrespeito, a tolerância não é visualizada, não é aplicada, tendo em vista que muitos acreditam que a sua verdade é uma verdade absoluta, como bem postulava Rubem Alves, sabe? Traz a citação. Você pode trazer a citação, você deve trazer a citação. O que eu quero que vocês entendam é que quando vocês trazem essa citação, você precisa fazer isso de uma maneira sua, com a sua voz, com o seu ponto de vista, sabe? Então vamos lá. Desse modo, essa conjuntura minada propicia discursos de ódio no ambiente virtual, Facebook e Instagram, sendo usados como uma ferramenta para reprimir e silenciar as divergentes opiniões e partidos. Aqui eu sugiro que você colocasse, né, no ambiente virtual, especialmente nas redes sociais, sendo usados como ferramenta para reprimir e silenciar as divergentes opiniões e partidos. E aí você nem mencionava o nome dos dois, colocaria apenas rede social, tá bom? Nesse sentido, cuida, ó. Ai, amiga, isso aqui é grave, fia. Não pode, não pode repetir conectivo. Pelo amor de Deus, não pode, não pode, não pode, não pode. Olha só. Repetir conectivo é um tiro no pé. Não pode, amor. Então baixa lá o material do operador argumentativo, dá um Google lá, digita os conectivos, a lista dos conectivos e não repete, pelo amor de Deus. A banca vai vir quente. Quando ela fala, né, lá nos critérios de correção sobre o uso efetivo dos recursos coesivos, é isso que ela quer de você. Ela quer que você use esses recursos de uma maneira efetiva, de uma maneira bem articulada, de uma maneira bem relacionada. E para você conseguir fazer isso, você não pode repetir. Então não repita, por favor, não repita, não repita, não repita, não repita, não repita.
Nesse sentido, essas bolhas políticas ferem a liberdade de expressão e o convívio com o outro, né? Com o outro, com a diferença, com o outro, né? Muito bem, gostei aí do seu parágrafo. Ademais, a intimidação política perpetuou em todos os contextos históricos, expressando-se também fora das redes sociais, né? Em virtude disso, parcela considerável de eleitores temem participar de comícios ou manifestar o voto, como afirma o jornal da BBC News. Desse modo, verifica-se que as eleições não são um ambiente livre, visto que o medo devido às escolhas partidárias alastram, não separa o sujeito do verbo com vírgula, o caos, emergindo assim a falácia da democracia e das. Deixa eu ver se coloco falácia das. É isso aí, muito bem, gostei bastante, filha, tá? Eu quero que você seja um pouquinho mais intencional na escolha aí do seu posicionamento, né? Então, quando você traz aqui, ó, verifica-se que as eleições não são um ambiente livre, aqui, né, você poderia ser mais enfática. Por exemplo, ó, em virtude disso, parcela considerável dos eleitores temem participar de comícios ou de manifestar o voto, como afirma o jornal da BBC News. Então, é inadmissível que um direito conquistado com muita garra e luta seja suprimido por, entendeu? Então, assim, ó, procure ser mais intencional aí na sua argumentação, sabe? Procure relacionar melhor aí o seu argumento para não ficar um pouco engessado, sabe? Parece que, assim, tópico frasal, a argumentação, fechou o texto. Tópico frasal, argumentação, fechou o texto, sabe? Procure ser um pouquinho mais intencional nesse sentido. É indubitável, portanto, que as disputas eleitorais transcendem as urnas. Outros, sim, repercutem um cenário de guerra que delimita a liberdade de expressão. Sendo assim, refletem na erosão da democracia, contribuindo também para o rompimento das relações interpessoais, como verificado no clássico da literatura brasileira. Tudo bem. Não quero que você faça períodos tão curtos. Olha só, 1, 2, 3, né? Em 4 linhas você fez 3 períodos, então use aí os conectivos, use os recursos coesivos para que você articule esses períodos e para que esses períodos não fiquem tão curtinhos, tá bom? Você vai perder ponto especialmente nessa questão aí dos conectivos, dessa repetição aí dos conectivos, tá bom? Muito cuidado para que isso não aconteça e para que você não tenha a sua nota prejudicada por isso. A banca vai vir quente, meu amor, beleza? Vamos lá. Firme no propósito, firme no propósito. Bora escrever redação.